Bom dia, turminha, bom dia, família, bom dia para você que nos assiste nesta manhã. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e que nós possamos juntos aqui hoje aprender mais do que o Senhor tem a nos falar. E sempre que a gente tem aprendido, a gente tem procurado colocar em prática, que é exatamente o que nós vamos aprender hoje. E a gente sempre começa com a nossa oração. Vamos fechar nossos olhinhos e falar com Deus? Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas a respeito da Tua Palavra e que nós possamos realmente colocar em prática tudo o que temos aprendido. Pedimos a Tua proteção, os Teus cuidados sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero mandar um beijo muito especial para o pastor Gilmar, da Igreja Metodista em Concórdia, em Belo Horizonte, e toda a igreja, né, que tem nos assistido, as crianças. Um beijo, ó, no coração de todos vocês. Que a palavra do Senhor esteja sendo divulgada, né, para mais lugares, para mais crianças, mais famílias, para conhecer aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, né? Muito obrigada por vocês estarem também compartilhando da palavra do Senhor. Vamos aprender nosso versículo? E o nosso versículo hoje está no Salmo 18, versículo 2, apenas a parte A do versículo. Diz assim: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Olha que lindo! Isso a gente tem que declarar quem o Senhor é. Vamos repetir? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Olha só, nós vamos falar hoje de um ensinamento de Jesus que nos ensinou que a gente tem que construir a nossa casa sobre a rocha. E esse versículo fala exatamente quem é essa rocha. E quem é? O Senhor, é Jesus, é o nosso Deus, é onde a gente tem que estar pautada, nosso coração firme. E a gente vai ouvir essa história linda agora. Vamos ouvir. A nossa história hoje foi o próprio Jesus quem contou. Ele ensinou sobre os dois alicerces. E a nossa história está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Um dia Jesus estava sentado numa encosta de uma montanha, falando com centenas de pessoas ali, e elas estavam sentadas na grama, bem de frente para ele ali. E Jesus conhecia as tempestades, as marés daquele lugar, e as pessoas ali também. E muitas delas tinham crescido ali perto do mar da Galileia, e talvez tenham brincado na praia quando eram pequenos também. E Jesus amava muito as pessoas. Ele queria que todas elas soubessem sobre Deus. Ele queria que todas entendessem o que significa ser feliz de verdade. Talvez, se ele contasse uma história sobre uma construção feita na praia, e isso ajudasse para que elas entendessem melhor sobre Deus. Então, ele começou ali dizendo, olha, certa vez um homem decidiu construir uma casa. E aí então ele continuou contando essa história, falando que o homem escolheu um lugar rochoso para construir, bem acima do nível do mar. E assim a sua casa não seria invadida pela água e ele estaria salvo. Então o homem teve muito trabalho, né, para carregar todo o material de construção para aquele topo daquela rocha. Quando a casa ficou pronta, veio a época das chuvas e o vento soprou forte naquele lugar, os rios transbordaram e inundou os arredores todos ali. Mas a casa era segura. O homem tinha construído sobre um fundamento firme e forte, uma rocha sólida. E aí Jesus falou, olha, isso faz sentido, vocês não acham? E todo mundo que estava ali achavam que sim, né? Eles concordaram, disseram amém para Jesus. E Jesus falou, se vocês ouvissem a Deus e vivessem por mim, estariam construindo as suas casas sobre a rocha. E aí todo o povo concordou e falou amém também, porque construir sobre a rocha fazia todo sentido, né? E Jesus falou, olha, mas a história ainda não terminou. E dessa vez, então, Jesus falou sobre outro homem que decidiu construir a sua casa sobre a areia, pertinho da água.
Ele construiu uma casa ali bem firme, né? Trabalhou muito nela. E depois que a casa ficou pronta, veio a época das chuvas. O vento mais uma vez soprou forte, os rios transbordaram de novo e inundou tudo aquele arredor ali. E em pouco tempo, a água começou a entrar por toda a casa. As ondas batiam contra a casa e a casa caiu. E isso aconteceu porque não havia um fundamento firme para apoiar suas paredes. E aí Jesus, mostrou para eles e as pessoas falavam, gente, isso não se faz. Realmente ele devia saber disso, né? Então Jesus continuou dizendo, quando as pessoas ouvem a minha palavra e não tomam nenhuma decisão, são como aquele homem tolo que construiu na areia. Não pode esperar ser felizes, né? Se estão dispostos a fazer aquilo que eu peço. E as pessoas arregalaram os olhos, ouvindo Jesus falando aquilo, e estavam muito espantadas, e porque os ensinamentos de Jesus eram muito diferentes dos ensinos dos professores da lei que elas estavam acostumadas a ouvir. E alguns deles devem ter até se lembrado que Davi disse no Salmo 18, no verso 2, né? O meu Deus é uma rocha que me protege, e com ele estou seguro. E eu fico me perguntando, quantas daquelas pessoas, ouviram Jesus naquele dia, saíram dali dispostas a construir a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Quantos quiseram realmente estudar e viver de acordo com a palavra de Deus? E você, está disposto a construir a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Gostaram dessa história? Quem que já viu uma casa ser construída? Ou quem já viu uma casa que está em construção? Eu acho que todos nós, né? Mas quem que já viu bem de perto, parou para ver o que aqueles homens da construção estão fazendo, construindo aquela casa ou até um prédio? Você sabe quais as ferramentas que esses homens usam? Primeiro eles limpam aquele terreno, eles aplanam, eles marcam os limites ali, eles começam a construir os alicerces da casa com as suas fundações. E às vezes eles usam até muito concreto, usam ferro apropriado, para que fique uma construção bem sólida. E a gente viu nessa história que Jesus ensinou as pessoas sobre dois tipos de construções. Uma construção sobre a rocha e outra sobre a areia. E vocês lembram? O primeiro construiu sobre a rocha, ele cavou uma vala muito profunda ali, fez um alicerce bem sólido, era um terreno bem firme, e a casa foi construída então ali bem firme, né? E o outro construiu aonde? Sobre a areia, né? E o que aconteceu? Quando veio a tempestade, aquela casa não estava firme e desabou. E quando Jesus contou essa história, ele queria ensinar para as pessoas uma lição muito importante. Ele falou, olha, todo aquele que vem a mim e ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a areia, sem alicerce nenhum. Então a gente vê que quando as dificuldades vêm, as lutas, as tribulações, na nossa vida, a gente deve saber que quando a gente constrói a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha que é Jesus, ficamos firmes, a gente não cede à tentação, a gente não se abala com os problemas, mas o que constrói a casa sobre a areia não tem firmeza, logo é derrubado, Então a gente aprende que a gente tem que ter sempre a nossa vida firme em Jesus, porque quando as dificuldades vêm, a gente não se entrega facilmente, a gente não cai, a gente não desanima, a gente não fica abalado por muito tempo. A gente sabe que as dificuldades são para todas as pessoas, para aquele que é prudente e para aquele que é imprudente, mas aquele que pratica a palavra de Deus tem condição de resistir nas tribulações e aos desafios que aparecem na nossa vida, porque o Senhor Jesus é quem nos ajuda. Havia uma casinha na areia, havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha, havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. O vento
soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção. Eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Havia uma casinha na areia, havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha, havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção. Eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Nossa atividade hoje, nós vamos fazer um jogo, que é a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, que nós aprendemos agora na nossa lição. Então nós vamos construir aqui, eu já deixei algumas pontas aqui, nós vamos precisar de uma folha, de algumas folhas, né? Canetinha e durex, somente. Aí você pode pegar folha colorida ou fazer como eu fiz aqui, você pode colorir a folha. Aí você vai precisar do lápis de cor, da cor que você preferir, ou giz de cera. Então nós vamos fazer o seguinte, você dobra a folha ao meio e depois ao meio de novo. Bem desse jeitinho aqui, bem fácil. Tá bom? Aí essa parte que você dobrou aqui, nós vamos dobrar nessa marquinha, a gente vai dobrar aqui de novo, ó. Vou pegar um pezinho aqui que fica mais fácil. Entendeu? Aqui, ó, onde que tava essa marquinha, a gente dobrou aqui de novo. Aí agora essa parte que a gente dobrou aqui, você vai abrir e vai pegar essa dobrinha aqui pra gente fazer o telhadinho, ó. Enfia o seu dedinho aqui e aperta. Bem facinho. E agora, o lado de cá, ó. Abriu aqui, enfiou o dedinho aqui. Enfiou o dedinho aqui do lado, ó, nesse buraquinho. E aí você abre. Tá pronta a nossa casinha. E aí agora você pode colorir, né? Ou já pegar um papel que já seja colorido, papel de revista, o que você quiser. E nós vamos fazer aqui agora o desenho. Vou desenhar aqui um telhadinho. Ó, pode usar bem a sua criatividade aí para poder fazer o seu desenho. Vou fazer aqui, ó. Colorir o meu telhadinho. E depois você vai fazer porta, janela, do jeito que você quiser aí na sua casa, para ficar bem bacana. Vou fazer a minha aqui, ó. Uma portinha, uma janela, uma janelinha aqui no alto, pode ser uma janelinha, né, do banheiro, outra janela aqui, uma casa bem grande.
Pronto. Tá pronta a nossa casinha. E aí agora, nessa parte de dentro aqui, ó, a gente vai abrir e a gente vai colocar alguns dizeres que a gente vai descobrir se é uma casa construída sobre areia ou uma casa construída sobre a rocha. Eu já fiz o meu aqui, ó, vou colar aqui dentro e vocês vão me ajudar a descobrir. Então essa aqui é a minha casa. Onde será que essa casa foi construída? Vamos lá? Vamos abrir aqui pra gente saber? O que tá escrito aqui? Amar os nossos inimigos, tá em Mateus 5,44. Amar nossos inimigos, será que é uma casa que está construída sobre a areia ou uma casa sobre a rocha? Se você vê esse texto lá, ela fala que Jesus fala que realmente a gente tem que amar os nossos inimigos, amar as pessoas que nos perseguem. Então, quando a gente ama os nossos inimigos, a gente está praticando a palavra de Deus. Então, a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha. Vamos ver essas casinhas aqui? Olha só. Essa aqui diz assim: me vingar e pagar na mesma moeda. Se a gente conferir lá em Mateus 5,39, a gente vai ver se isso aqui é certo ou não fazer. O que você acha? Você se vingar de uma pessoa que fez uma coisa errada e fazer da mesma forma? Isso aqui, se você fizer, você está construindo a sua casa sobre a areia. Abre depois o texto aí e você vai ver o que o Senhor fala. Vamos ver a próxima casinha aqui, o que diz. Ó. Se alguém pedir alguma coisa, eu devo dar. Será que você deve fazer isso e assim você está construindo a casa sobre a rocha ou sobre a areia? Confere aí. Mateus 5,42. A palavra diz que a gente deve dar, né? Então, se você faz isso, você está construindo a sua casa sobre a rocha. E por último, vamos ver aqui o que essa casa aqui diz. Devo juntar minhas riquezas na terra. Será que a gente deve fazer isso? Olha só, Mateus 6,19. Abre aí na sua Bíblia e confere, hein? Será que você deve juntar aqui? A palavra fala que a gente não deve juntar tesouros aqui, né, na terra. Então, se a gente faz isso, a gente não está praticando a palavra de Deus e está construindo nossa casa sobre a areia. E aí você pode construir várias casinhas aí, colocar os versículos que você quiser. Faz esse jogo na sua casa. Coloca algumas coisas que é de areia, algumas coisas que é da rocha, né? Que é o que a palavra diz. E assim você vai estar aprendendo a palavra de Deus, ensinando para outras pessoas e ao mesmo tempo se divertindo e praticando a palavra de Deus. Que a gente realmente possa aprender tudo, né, que a palavra de Deus nos ensina e nos tornar praticantes, assim como nós aprendemos hoje, né? Porque se a gente ouve e pratica, a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha e é o lugar onde Jesus quer que a gente construa, né? Sobre Ele, estar firmes com Ele. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus possa ter falado ao seu coração, né? Que nós possamos juntos ter aprendido daquilo que o Senhor tem para nós. Que você tenha um excelente domingo, um excelente dia, uma semana abençoada e nos encontraremos domingo que vem, às 9 horas, neste mesmo lugar, tá bom? Beijo pra você e até domingo que vem. Tchau, tchau!